Boa noite, doutora Daiane, Oi, tudo boa bem? noite, tudo bem? Pessoal, boa noite aí para quem já conectou para assistir nossa conversa hoje. Sou o Gustavo, da eMedical, um dos embaixadores aí do Medplex Sul. E dando seguimento à nossa sequência de lives, hoje nós vamos receber a doutora Daiane, já está aqui online conosco, que é especialista em nutrição funcional e prevenção de doenças ligadas ao envelhecimento. Falei certo, doutora? Falou. Bom, bem-vinda. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Tem Sim, bastante dúvida, o pessoal mandou bastante o pessoal pergunta. mandou bastante perguntas. Bastante pergunta. Todo mundo tem uma pergunta para fazer, todo mundo tem uma dúvida. A gente selecionou algumas. E antes da gente começar, doutor, eu queria perguntar sobre a rotina de consultório, sobre a rotina com os pacientes. Como que ficou aí com essa função lá no começo do ano? Porque veja só, já foi lá no começo do ano, o ano já passou, né? Como é que Tá foi quase lá no quando... Natal. Exatamente. Como é que foi lá no comecinho quando a doutora teve que mudar toda a rotina de atendimento dos pacientes? Acho que. Boa noite a todos, primeiro. É, Gostei bastante do convite, é um assunto que eu gosto muito, essas rotinas e práticas de saúde. Bom, acho que essa pandemia foi um desafio para todos nós, né? E principalmente a gente que é profissional de consultório. Ir para o online, eu particularmente, foi um desafio muito grande. Quem me conhece mais intimamente sabe. Mas muito logo assim, ali final de março, eu comecei a ver o lado bom. Foi quando o conselho nos permitiu trabalhar online e eu pensei, nossa, podemos atingir um número de pessoas que muitas vezes não têm acesso ao consultório, a uma consulta particular, Sim, enfim. Foi incrível assim o modo de atendimento desses pacientes online. Eles tiveram uma receptividade muito boa e para mim foi um exercício, tem sido um exercício, porque uma coisa é a gente ter aquele paciente ali, ter o contato físico, olho no olho, sentir tudo que ele nos traz, sim, né, da sua necessidade, enfim. E o online, a gente tem conseguido passar isso também, acolher esse paciente, ter essa empatia, essa escuta e tá transmitindo para ele todo o protocolo, o atendimento, o plano, o tratamento que ele tem que seguir. Tem sido um exercício, né? Mas isso nos abriu muitas portas também. que bom, doutora. E veio para ficar, não é? Eu acho que é mais uma Veio, ferramenta. veio acredito que a nossa área da saúde, assim, ela deu um pulo de no mínimo 5 anos Ah, que com bom. essa era digital que veio junto com a pandemia. E acredito que a população, no geral, só se beneficiou com isso. A gente nunca viu tanta live, né, disponível de saúde, de Sim, exercício físico. São cursos, tem sim. verdadeiros cursos Muito gratuitos conteúdo, né? disponíveis. Exatamente. Bom, doutora, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar esse bate-papo aqui com o pessoal presente e teve uma coisa que me chamou muito a atenção que a doutora comentou em relação à busca dos pacientes por saúde e não por especificamente assim um emagrecimento, uma coisa pontual, mas por saúde. E eu queria que a doutora comentasse um pouco sobre isso, porque eu achei é uma mudança importante, né? Sim. A gente está muito, na minha área, né, nutrição funcional, muito acostumada a receber o paciente que quer perder peso especificamente. Tem sempre um plano verão, ou um plano carnaval, ou um plano noiva, e o perfil do paciente mudou muito, isso até tem me tocado bastante. Eles chegam e dizem: eu sei que eu preciso perder peso, eu sei que eu estou acima do peso, mas eu não quero morrer, eu quero ter saúde.
Então, eu vim porque eu quero uma mudança de vida. O perfil do paciente que tem chego presencialmente, principalmente, ele quer uma reeducação alimentar. Nunca a palavra reeducação alimentar no consultório teve tão forte. Eles querem uma mudança, querem entender o porquê que não conseguem e querem aprender a fazer todo esse caminho para que eles consigam finalmente atingir o seu objetivo, que são diversos, Sim, né? Nem sempre é apenas a perda de peso, não claro. ter uma disposição para treinar, não ter uma disposição para cuidar da sua família ou, enfim, para estar com os filhos. E isso tem sido muito forte, assim, mães, filhos, adolescentes também. Essa semana eu atendi uma menina muito jovem, 23 anos, e ela disse, assim, com muita vontade, muito brilho no olho: eu sei que eu estou acima do peso, a minha mãe diz o tempo inteiro que eu tenho que emagrecer, mas eu não quero morrer. Então eu marquei uma consulta, paguei do meu dinheiro, porque eu quero perder peso, eu quero ser outra mulher. Aquela consulta até assim mexeu muito comigo, porque a gente vê a vontade assim dos Sim, pacientes. de Esse vírus mudança, né? trouxe isso, essa mudança, essa vontade de viver, essa vontade de fazer coisas diferentes, de finalmente tentar encontrar uma atividade física que Sim, goste, tentar se alimentar melhor. Não sabem o caminho, mas estão nessa busca. construindo, né, doutor, esse caminho. Uhum. E como que foi assim? Eu acho que a gente falou muito anteriormente com outros colegas que tiveram aqui na live, lá do Med Black Sul. Mas, por exemplo, famílias com crianças, uma, duas crianças em casa que se viram tendo que a família, pais, mães, tutores, fazer a comida, como que é o alimento, evitar aquela comida industrializada. Apareceu isso também no consultório, doutora? A procura teve também? Apareceu. Foi bem interessante. Logo no início da pandemia, eu inclusive atendi personal diet online. Eu tive, foram 3 casos, se eu não me engano, de pacientes mulheres que trabalham, enfim, as crianças na escola, onde tem uma nutricionista que é responsável pela alimentação daquela criança o dia todo. E ela se viu, tá, e agora? Eu preciso trabalhar, estou com a minha família em casa, o que que eu faço para eles comerem, que essas crianças comem o tempo inteiro? E foi um desafio. Essas mães, pela primeira vez, se viram em casa com seus filhos, tendo que fazer toda a preparação desse alimento da melhor forma, nas condições que elas tinham. E foi bem legal esse trabalho. Eu tenho pacientes onde as famílias, pela primeira vez, exerceram essa prática de cozinharem juntos, de sentarem à Sim, mesa durante a semana e fazerem as refeições. Tem um pai que a mãe fez a primeira consulta online e depois o pai fez o retorno online também. E que aí legal. ele me dizia, a gente tem agora uma rotina. A gente dividiu os dias, parte da semana é o pai que fazia o almoço, parte da semana era a mãe. E depois do almoço tinha uma prática de leitura com os filhos. Então foi se criando esse hábito do autocuidado. Acho que essa palavra autocuidado também nunca teve tão em alta, porque isso Claro, também é saúde. com Isso, certeza. imagina o bem-estar que gera. Nem todo mundo tem essa condição de fazer uma refeição em família, de sentar Sim, com o filho e ler um livro. A gente mora numa cidade onde é uma correria o tempo inteiro. As sim. A gente crianças tá ficam na sempre. escola o tempo todo. Sai da escola, já pega um lanche. Acho Exatamente. que vejo que o iFood teve sim, bem no seu pico de vendas ali, muitas pessoas ganharam peso, mas também houve muito tem ainda muito essa busca de exercer, de preparar o próprio alimento, de ter esse momento de convívio familiar. E isso é sim também uma prática de saúde. E, doutora, teve assim essa preocupação quando as pessoas começaram a tomar consciência, bom, preciso preparar meu alimento, preciso aprender, preciso, né? Como é que foi em relação à escolha de alimentos? Porque hoje a gente sabe que tem um debate que é antigo já em relação a transgênicos, a
enfim, inseticidas que são usados e tudo mais, as pessoas também se preocuparam em consumir um alimento mais orgânico, tiveram essa busca? Sim, essa preocupação é no geral, né? Teve muita informação disponível no Instagram, enfim, nas plataformas. E isso também Uhum. gera uma curiosidade, né, do seguidor, do Sim, paciente, de estar buscando um alimento de melhor qualidade. Tem questionamento sobre as feiras orgânicas, até isso é algo bem interessante. A população não tem noção do tanto de feira orgânica que tem em Porto Alegre, por exemplo. E isso veio muito, é muito questionado nas consultas. Onde uhum. que eu compro, como que eu preparo. E porque não adianta também, tem que comer saudável, mas de que forma que eu preparo esse alimento? E Exatamente. as, Não dá é, para e desperdiçar. não. E isso também a gente trabalhou muito nos últimos 2 ou 3 meses, tem sido mais forte. Muitas das famílias que antes da pandemia comiam na rua, faziam suas refeições na rua, vão continuar fazendo as refeições em casa. Não, a gente vai continuar fazendo em casa, nos organizamos assim. Então, é bem legal que a gente está conseguindo fazer um trabalho de onde comprar, como comprar um alimento orgânico. Nem todo mundo tem acesso. Existem feiras, sim, que Sim, têm preços bem acessíveis, mas também existem formas de como pegar aquela verdura, aquela fruta leguminosa do mercado, como deixar, preparar a higienização para que ela fique mais limpa, assim, para consumo, para o preparo. sim. Não, com certeza. Isso é importante porque está todo nesse contexto de saúde, não é? De cuidado. Não adianta eu, vou comer saudável, mas não vou preparar direito um alimento, vou desperdiçar Sim. certos nutrientes com o processo de cocção, ou vou consumir um alimento que, aspas, saudável, mas que está carregado aí de química. Então, eu acho que realmente é um contexto. E dentro desse contexto, doutora, essa questão da imunidade foi muito falada, né? Sim. Alimento, esse processo. Na última live surgiu um questionamento que surgiu aqui, eu vou trazer como gancho para a gente tocar esse assunto da Uhum. imunidade, que é intestino. Quando a gente recebeu a doutora Ariane Geller, dermatologista, foi questionada a relação do intestino com a pele. E eu acho que ninguém melhor para nos trazer alguns insights do que a doutora sobre intestino e a relação com a imunidade. Como é que acontece isso? Bom, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? É ali que tudo acontece. Não adianta comer um alimento top das galáxias, orgânico, cheio de fibras, se ali tudo estiver errado. Inclusive, nesse período de pandemia, onde o quadro de ansiedade, isso reflete totalmente no intestino. Quando a gente está num nível de estresse mais elevado, as nossas bactérias intestinais, elas não funcionam corretamente. Quando isso acontece, a gente produz algumas enzimas que afetam diretamente a produção de serotonina, dopamina. Uhum. Então, ou seja, serotonina é responsável pelo bem-estar, dopamina, melatonina, isso interfere também na produção de melatonina. E aí a gente sabe aonde vai dar. Então, essa questão da imunidade a gente consegue beneficiar com shots, com chás, com alimentos antioxidantes, a gente consegue tratar toda essa flora intestinal. Isso vai muito de encontro também com as práticas de meditação, com as práticas de autocuidado. Isso ajuda a baixar o nível de estresse, que aí está relacionado com toda essa função intestinal também. Muito, realmente é um sistema totalmente integrado, né, doutora? Se a gente não Totalmente tem integrado. uma harmonia, realmente não adianta, como a doutora falou, comer o melhor alimento, o alimento mais funcional possível, se a minha máquina, meu organismo não está preparado para processar. Sim. Realmente, é incrível. Nessa bagunça ali das bactérias que acontece no nosso intestino, quando a gente tem um estresse muito elevado,
A gente produz algumas enzimas. Uma das enzimas é a monoamina oxidase, que quando essa enzima ela está alta, ela degrada serotonina e melatonina. Então, olha a proporção de tudo. O que o Sim, estresse pode causar no nosso corpo. Se a gente não tem produção de melatonina, a gente não faz o ciclo circadiano. Então, muitas vezes a gente adoece e a gente vai lá, toma um remedinho, com todo respeito aos médicos, mas não é apenas isso. Está tudo interligado. As claro, emoções, a alimentação, a atividade física, que vai produzir todo esse conjunto de hormônios que é necessário claro, também. claro. Outra questão, ainda aproveitando o gancho do intestino e falando de imunidade, muitas vezes a gente está fazendo algum tratamento, fez uma bateria de exames, deu tudo lá baixo, né? Vitaminas, tá com a imunidade baixa, tá com quadro de anemia, ou então a pessoa precisa perder peso, meio que estaciona. Muitas vezes uma pessoa que não consegue melhorar a sua imunidade, vive resfriada, ou até que ela quer perder peso, a questão não é só que ela come muito ou que ela faz tudo errado, é de Uhum. que forma ela começa o seu dia. A gente é acostumado a acordar o dia na correria, já pega, já toma um café, né, se veste e vai trabalhar. De que forma que eu começo o meu dia? Então eu posso estar beneficiando toda essa minha flora intestinal, preparando as minhas células também. Tu imagina que as nossas células, a gente tem todo um período de sono, 8, 9 horas de sono, na média. E aí as nossas células, elas acordam sedentas por nutrientes. Elas Uhum. querem ser nutridas, elas estão ali. E aí, de repente, o que a gente faz? Põe um pão com café, mesmo que seja um pão integral. É uma carga glicêmica muito alta para quebrar o nosso jejum. Então, uma ferramenta muito simples de ser seguida e praticada é fazer um chá logo pela manhã, antes de fazer sua refeição, ou os shots matinais, né? Que se falou muito em shots na pandemia, tem Um chá do que, por muitos. exemplo, doutora? Um Qual chá que é um verde, um chá chá verde, verde? um chá de canela, um chá de gengibre, são alimentos antioxidantes que vão acordar as células, prepará-las para que elas recebam todos os alimentos ao longo do dia. Isso vai te dar uma carga de antioxidantes bem forte também. É incrível isso dos chás. Quando a gente começa a aplicar, em uma semana a gente sente a diferença e não precisa fazer algo muito mirabolante. Acorda com calma, lembra do nível de estresse, toma um chazinho de canela ou um chá verde, espera uns 30 minutos e aí faz a sua primeira refeição. É uma Uhum. prática simples, não custa muito caro e faz uma diferença bem grande na nossa saúde. Interessantíssimo. Olha, e são chás muito acessíveis, né, doutora? Muito Realmente não é nada de acessíveis, outro nossa. mundo. Em qualquer E lugar a é gente gostoso. encontra. No começo, claro que não é, que a gente pode estranhar, a gente está, a população no geral está acostumada a acordar e tomar café, mas Sim, depois que acostuma o corpo, né, e vai fazendo rotatividade, é importante essa rotatividade, não consumir exato. sempre o mesmo chá. Trocar. Doutora, aproveitando esse gancho que a gente falou de intestino, imunidade, a gente recebeu 3 perguntas que eu localizei aqui rapidamente sobre um tema. Ele é meio polêmico, tem Meio várias polêmico, visões ai, aí. ai, ai. Polêmico. Acho que você sabe o que, que é. O jejum. Esse é Jejum, polêmico. eu amo jejum, eu Mas gosto muito particularmente. Mas também sou suspeito. é um assunto que gera bastante polêmica, assim. É bem interessante que eu tenho um e-book de jejum que eu escrevi faz mais ou menos 2 meses, é um e-book bem completo. E esse e-book, ele teve muita repercussão, tanto positiva quanto nem tanto. Não digo que é negativa, porque são Uhum. profissionais de saúde que retornaram, mas o jejum, no geral, eu digo que ele é um médico natural que a gente tem, de inúmeros benefícios que ele traz para a nossa saúde, não só para emagrecimento, mas também
Hoje já existem clínicas especializadas em jejum. No Brasil existem 2, se eu não me engano, se não me falha a memória. E fora do Brasil tem mais, obviamente, mas existem clínicas com protocolos específicos de jejum e não só para emagrecimento, mas para doença autoimune, esclerose múltipla e tratamento de câncer. Então, o jejum é sim aplicando protocolos de jejum natural que está disponível e só traz benefícios à nossa saúde. É importante a maneira que é feito esse jejum, o que vai ser consumido, o alimento, para qual benefício o paciente está fazendo esse jejum, com qual é o objetivo dele com o jejum? É perder peso? Para perda de peso tem um protocolo de quebra de jejum, é para tá em quimioterapia e quer aplicar o jejum como mais uma ferramenta para melhorar a imunidade, o efeito daquele tratamento é um outro protocolo de jejum. E é importante também, antes do paciente iniciar, ele fazer os exames. Ele tá com os exames em dia, que aí o profissional vai saber direcionar o que ele come nessa janela de jejum. Pelo melhor caminho possível. Pelo melhor caminho, porque muitas vezes o paciente começa por conta, vou fazer jejum. Mas ele tá lá com deficiência de vitamina D, com deficiência de magnésio, com excesso de selênio. E aí o que ele come nessa janela? Aí vai comer proteína. Ou então vai quebrar esse jejum com carboidrato com um índice glicêmico altíssimo. Estragou todo o processo. A gente tem que entender o porquê e tá com as ferramentas certas para que o nosso corpo seja beneficiado com isso. Aproveitando aqui, doutora, no gancho das perguntas, recebemos também sobre dieta no pós-cirúrgico, da cirurgia plástica. O que a doutora tem? Estética. Cirurgia plástica. O que é interessante para que esse paciente consiga aliar a recuperação dele mais uma ferramenta que é o alimento? Como é que o alimento pode contribuir para a recuperação, esse processo de edema, inchaço? Sim, ele pode usar alimentos funcionais que vão favorecer no pós-operatório na retenção, no inchaço, no edema. E aí eu colocaria chá de gengibre, chá de canela, shot matinal com gengibre e cúrcuma. E aí, passando para a alimentação, vai excluir por algum tempo o café preto, excluir pães refinados no geral, fazer uma dieta mais antioxidante e detoxificação, uma dieta de detoxificação. Não vai consumir leite, vai consumir vegetais verdes escuros, os roxos, que são os berries, que vão ajudar também a eliminar esses edemas mais rapidamente. Pode fazer uma suplementação com coenzima Q10, que também vai ajudar no edema a sumir mais rápido, assim. E fazer caldos vegetais. E nunca ferver muito. Quando fala em detoxificação, a gente acha que vai tomar suco verde e vai comer sopa. Cremes. Não, a gente nunca deve ferver demais, porque a gente perde todos os fitonutrientes que tem naquele alimento. Então, a gente tem um modo de cocção quando falo numa detoxificação. Então, para esse paciente, seria uma dieta de detoxificação com chás como fitoterápicos e a suplementação de coenzima. E esse modo de cocção dos alimentos, ele não pode ser muito. Tem que ser 10 minutos no máximo, para que o paciente aproveite todos os nutrientes desse alimento. Nossa, interessante, porque a gente tem um hábito comum de bota para cozinhar, às vezes esquece lá o alimento, principalmente se você vai fazer um caldo, deixa cozinhar um tempão, meia hora, 40 minutos, até mais, e então não está aproveitando. E alguns temperos naturais que são altamente benéficos no pós-operatório, como por exemplo alecrim, orégano, manjerona. É importante que no pós-operatório seja natural e não folhas secas, que já perde um pouco do fito. Por exemplo, vai fazer um caldo, em qualquer preparação que ela é cozida, que vai ao fogo. Quando esse alimento está pronto, desligou o fogo, é que
coloca esses temperos e aí tampa, cobre, deixa 5 minutos. Então, esses tipos de tempero, alecrim, manjerona, orégano, tudo em folha, manjericão também é ótimo para edema. Desligou o fogo, coloca e tampa. Só com o próprio vapor, ele já vai liberar esses nutrientes, esses fitos, que vai ser bem benéfico para esse paciente com edema. Olha, interessantíssimo, porque é uma situação que eu acho que quem faz uma cirurgia, principalmente estética, quer estar bem logo, não quer ficar com muito tempo com Sim. edema, com inchaço, mas é um processo, né, doutora? Faz parte. O chazinho de gengibre, de canela e cúrcuma também é ótimo para diminuir o inchaço e é importante. O chá de cúrcuma e gengibre, por exemplo, a cocção ali, o vapor, é 2 minutos. Rala o gengibre e a cúrcuma. É importante que no caso de pós-cirúrgico não pode ser em pó, tem que ser a raiz. Rala, coloca água morna, não pode ser água fervendo, senão perde todo o fito do alimento, daquela raiz. Cobre e é 2 minutos. Então a gente tem que saber de que forma que a gente está aproveitando os benefícios daquele alimento. Eu sempre costumo dizer para meus pacientes que o nosso universo ele é perfeito, a nossa natureza é perfeita. A gente tem todos os recursos disponíveis para que o nosso corpo funcione. E temos muito o alimento como remédio, mas de que forma que eu vou consumir esse alimento? E como é que eu vou preparar esse alimento? Isso é muito importante. Tem que potencializar, aproveitar Tem que literalmente tudo, né? potencializar. Uhum. O pessoal mandou aqui uma pergunta sobre cirurgia bariátrica, que eu acho que Que eles realmente perguntam. quando se faz uma cirurgia bariátrica existe aí uma restrição enorme. Se dentro da cirurgia bariátrica pode incluir esse protocolo de chás e quando pode? Dependendo da cirurgia bariátrica. Normalmente a gente inclui protocolos de chá 40 dias após o período após a cirurgia. Não entra logo em seguida como uma cirurgia plástica. O paciente ainda está muito sensível. Os chás, eles são muito poderosos quando feito da maneira correta. É uma carga antioxidante bem grande também. Mas é importante que esse paciente da cirurgia bariátrica ele venha consumir esses chás, essas folhas, essas raízes 40 dias após a cirurgia. E aí é importante que tenha a orientação de um profissional de nutrição funcional, que a nutrição funcional, a gente entende todo esse processo, modo de preparo, em que horário que vai consumir também. Então, o profissional funcional, ou médico funcional, nutricionista, ele vai saber disponibilizar todo esse protocolo para o pós-bariátrico. E saber utilizar da forma correta, né? Porque Da não forma adianta... correta. O preparo, quando a gente fala em aproveitar os fitonutrientes das raízes, folhas, o modo de preparo é muito importante. E faz toda a diferença no tratamento. Perfeito, porque senão pode estar só tomando um placebo, algo que Sim. não vai, né, efetivamente. Sim, e acontece muito, né? O paciente vem, nossa, mas eu fiz tudo certo. Tudo certinho, tudo bonitinho ali como tá na folha. Mas muitas vezes o modo de preparo não tá certo. Ou então esse paciente fez tudo bonitinho, mas não tá tomando água. Tem que tomar água, tem que hidratar, né? Então é um contexto. Como a gente estava falando ali das emoções, tá tudo integrado, não tem como fugir. E em relação às emoções, agora que a doutora tocou nesse ponto, quem tem compulsão alimentar, por exemplo, quem tem na comida um alicerce para extravasar algum problema, como é que faz para lidar com esse? Claro, além de fazer um tratamento psicológico, né? Mas como lidar isso do ponto de vista alimentar mesmo? Como dar esse primeiro passo? Eu gosto muito tem uma prática que eu faço com pacientes que tem essa questão do transtorno alimentar, vem decorrente disso, da compulsão alimentar. Tem uma prática que eu gosto muito, que eu pratico com meus pacientes e tem um resultado incrível, que é a técnica da caderneta. Escrever. Eu tenho um exercício muito simples, que é, sempre que for comer algo, anota. Por que eu estou comendo?
é fome. Por quê? O que que eu senti quando eu comi esse alimento? O quadro da compulsão alimentar, ele vem muito com a culpa de algo. A compulsão é algo que a gente viveu no passado e a gente reverbera aquilo no alimento. Pode ser no álcool, pode ser numa droga, mas aqui a gente está falando da alimentação. Então eu tenho que resgatar isso, eu tenho que entender o porquê que eu estou descontando as minhas emoções no alimento. E nada mais... não tem nada que dê mais resultado do que o autoconhecimento, do que o voltar, tentar entender o que eu sinto acerca de tudo que eu estou fazendo. O que eu estou sentindo quando eu consumo esse alimento? O que ele traz para mim? Ele traz culpa, ele me sacia e tudo bem, eu consigo me alimentar, me sentir saciada e pronto, segue o dia? Ou não? O que eu sinto acerca dele? Quando a gente escreve, esse exercício ele é tão poderoso que muitas vezes o paciente começa a escrever e ao final do dia ele olha, meu Deus, eu comi tudo isso, foi eu nem tudo precisava, isso? eu nem tenho fome. É uma técnica muito poderosa, eu costumo praticar muito. E ele começa a entender, primeiro, que ele não precisa de todo aquele alimento. E quando ele escreve, quando ele exercita né, o seu cérebro, o seu sistema nervoso central a buscar por que eu estou comendo, o que eu estou sentindo quando eu como isso, ela começa a ter percepções lá da infância. Eu tenho uma paciente que a gente começou a exercitar isso. E no 4º mês de tratamento, ela chegou com um caderno, meus pacientes costumam vir com os caderninhos. E eu tenho uma coisa para te falar hoje que eu não te falei em nenhuma consulta, mas na minha anotação dessa semana, quando eu tinha 6 anos, meus tios e tal diziam que eu não podia comer porque eu era gorda. Porque eu já estava muito gordinha, eu não podia comer e eu ficava braba. E aí eu ia pro quarto e comia mais ainda. Então esse é só um exemplo, assim. Então, essa escrita, esse exercer a escrita, ele faz a nossa mente trabalhar e trazer coisas do passado que nem a gente sabia que existia. Sim, que estão totalmente relacionados a um contexto, alguma situação que está acontecendo naquele momento. E a gente consegue resolver. Outro exercício legal, fácil, barato, não tem custo algum, deu vontade de comer, o que eu faço? Toma um copo d'água. Se tiver desidratado, aquele copo d'água vai saciar naquele momento. Se não saciou, é porque era fome mesmo. Daí... Era fome. Então, doutora, uma pergunta aqui que o pessoal mandou também em relação ao doce. Se existe forma de reduzir a vontade de comer doce? Vontade... Ai, tão bom docinho, né? Muito bom. O doce, ele tem vários mecanismos. O doce, ele pode vir essa vontade por deficiência de algumas vitaminas, como, por exemplo, vitamina E, vitamina do complexo B também. E essa deficiência, ela causa essa vontade de comer doce. A pessoa, quando está num ciclo que está com o sono todo desregulado, também pode acontecer isso, dessa vontade de comer doce. E outra situação depois do almoço, aquela vontade de doce. Um chocolatinho, clássico. Um cafezinho clássico, né? Isso também pode ter a ver com o sistema nervoso, com quadro de depressão. Muitas vezes o paciente nem é diagnosticado com depressão ou com algum transtorno de humor, mas um dos primeiros sintomas que ele apresenta é essa vontade por doce. Então, quando baixa a serotonina, quando baixa dopamina, noradrenalina toda alterada, o nosso organismo ele tem que buscar por algo para dar uma compensada, para dar prazer. E o açúcar faz isso, o açúcar faz a gente, né, sentir prazer. Mas a gente pode exercitar isso, né? Primeiro, claro, vai averiguar se tem algum déficit de vitamina, o que tem por trás disso tudo. Então dá para averiguar sono, como é que está a questão do sono, como é que estão as emoções, tem sintomas de depressão ou de quadro de ansiedade ou não. Aí o teu médico, teu nutricionista vai estar podendo investigar isso.
Ou não, ou é só porque assim, o nosso corpo ele é todo modelável, o nosso sistema nervoso central todo modelável. Uhum. Se eu como um chocolate todo dia no mesmo horário, então naquele outro dia, no mesmo horário, ele vai vir aquela Vai vontade de pedir. novo de comer aquele doce. Então a gente pode Exato. exercitar também. Quer ver? Se tu fizer um exercício, tu pega e começa, não tem assim, às vezes no trabalho, estão falando, começa a falar de comida. Ai, aquele sonho lá daquela padaria, recheado com aquele doce de leite. As nossas células ali já começam a modelar tudo aquilo, chega d'água na boca, né? Sim, Então, se a na gente hora. faz isso todo dia, vai dar vontade. A gente pode fazer o exercício contrário também. E começar a tomar alguns chás, o chá de melissa no meio da tarde, um chá de melissa com um pedacinho de chocolate, 70%, ele eleva os níveis de triptofano, que é precursor de serotonina, então vai diminuir essa vontade do doce. O chá de melissa no meio da manhã também ajuda para que depois do almoço a gente não tenha essa vontade por um docinho. Não consumir o cafezinho depois do almoço, tomar um copão Tá d'água com proibido. limão, também ajuda na vontade de comer doce. Então, são algumas ferramentas que a gente tem disponíveis que dá para usar a nosso favor. Muito, muito boas, hein, doutora? Olha, eu acho que hoje eu não vou nem pedir dica aqui na nossa finaleira de live, doutora, porque a doutora deu dica desde o primeiro minuto, trouxe vários insights excelentes, excelentes, e várias dicas assim que são totalmente acessíveis, que as pessoas Sim. podem introduzir na rotina sem ter um custo, sem ter que mudar drasticamente a rotina. Eu acho que isso é muito importante, é muito importante. Eu falo até por mim como assim um espectador assim desse conteúdo todo. Uh, Doutora, muito obrigado pela presença hoje. Eu só vou pedir uma última dica para quem quer começar, assim, olha, quero hoje é o dia D. Hoje eu vou assistir a live lá com a doutora Daiane, gostei, me identifiquei, é hoje que eu mudo. Qual é que é o primeiro passo, assim? Porque tem que ter um primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para quem quer mudar? Primeiro, entender o porquê que tu quer mudar. Não adianta querer mudar. Todo mundo quer perder algum peso, todo mundo quer ficar com o cabelo mais forte, com a pele mais bonita. Até eu quero perder peso ainda. Todo mundo quer. Todo mundo quer perder 2 quilos, ficar com o cabelo brilhante, a pele linda. Por que que tu quer mudar a tua rotina alimentar? Por que que tu quer entrar numa academia, fazer um esporte? Primeiro entender o porquê. Depois encontrar algo que faça sentido. Porque ninguém merece ir para uma academia que não gosta e seguir um plano alimentar que não tem sentido, porque a alimentação, ela faz parte da nossa história. Os melhores momentos da nossa vida são em volta de uma mesa. Então, primeiro é entender isso, o porquê que tu quer. Depois, tu entendeu o porquê, pode começar com práticas simples, como, por exemplo, incluir mais chás e shots na tua alimentação, incluir comida de verdade. Não precisa começar fazendo low carb das galáxias, deixar de comer. Só não come o pão, come raízes, aipim, batata. Quem disse que não pode comer batata inglesa? Muita gente começa uma dieta. Ai, mas batata inglesa pode? Pode. Desembala menos, come comida de verdade. Respeita os sinais que o teu corpo dá. Não precisa comer a cada 3 horas. Pratica o jejum 1, 2 vezes por semana. Jejum é vida e não é difícil. Só o período do sono, janta um pouco mais cedo. Antes de dormir, toma um chá, que vai te dar um conforto, um aconchego. Aí acorda, faz as tuas coisas, toma um chá, um café preto, uma água, vai trabalhar, almoça, já é um dia de jejum. E o jejum vai te dar energia, vai te dar disposição. Então, tira pães brancos. Eu vou fazer melhor, vou dar uma dica de um dia. Tem tempo aí? Então, Tem, para quem vai pode ir, doutora. começar, inicia o teu dia, acorda, faz um shot ou um chá. O shot pode ser gengibre em pó, cúrcuma em pó, um copão d'água gelada e limão. Vai acordar as tuas células, vai preparar todo o teu corpo para receber toda a carga de nutrientes que vai vir durante o dia. Depois faz a tua refeição, come uma gordura.
Come um carboidrato do bem, pode ser um inhame, pode ser uma banana, pode ser uma aveia, teu café preto. Depois, faz a tua refeição no almoço, não precisa fazer um lanche, né? A não ser que tu seja um atleta ou que o teu trabalho tenha um gasto muito grande. No meio da tarde, lá para o final da tarde, toma um chazinho. No meio da tarde, toma um chazinho. Come um chocolatinho de 70%. Se não consegue, começa com 60%. Né? No fim do dia, pode repetir a refeição do almoço, mas com verdes escuros, vegetais, comida de verdade, desembalar menos. A gente está muito acostumado com pão, não precisa alimento de verdade. Antes das principais refeições, um chazinho, um chá de melissa, um chá de canela, um chazinho de gengibre, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes de jantar, e fazer o jejum uma vez por semana. Mas é importante sempre respeitar os sinais que o nosso corpo dá. Muitas vezes eu posso ser adepta do jejum, mas tu não fazer sentido para ti. Antes de qualquer dieta boa, antes de qualquer mudança, de introduzir uma atividade física, o que tu tá sentindo acerca de tudo que tu tá fazendo? Como que o teu corpo tá respondendo a isso? Isso faz sentido para ti, não faz? Então, em primeiro lugar, saber o teu porquê, respeitar os sinais que o teu corpo dá, respeitar o valor que isso tem para ti. Porque não adianta fazer por fazer. Uma mudança alimentar, uma mudança nas práticas de saúde, uma melhora no corpo físico, a gente tem que levar para a vida. Então, tem que fazer sentido para a gente, tem que nos deixar felizes acerca de tudo que a gente está fazendo. Tem que fazer bem, tem que sofrer só com coisa que é pra sofrer, tem que fazer bem. Não com comida. Tem que fazer bem. Doutora, muito obrigado pela presença hoje. Eu quero dizer pro pessoal que tá aí nos assistindo que em breve nós vamos ter um conteúdo elaborado pela doutora com o e-book, com outras indicações para quem queira aprofundar nesses tópicos. E também a doutora Daiane fica à disposição no consultório. Quais dias que a doutora atende lá no Medplex Sul? Posso dar um parênteses muito rápido? Tem uma Nutri, a Nutri Valéria, ela tá falando algo muito legal, porque eu recebo muito no Instagram. Fazer dieta é caro, gente. Fazer dieta não é caro. Tudo está disponível. A gente não precisa... Claro que existem mecanismos a nosso favor, né? Um suporte... Claro que existe todo um suporte de suplementação, mas o básico funciona. Para quem está comendo ali uma traquinas, refém, né, de lanches industrializados, o básico funciona. Então não é caro, tá? Agora voltando para o nosso atendimento, repete a pergunta. Quais os dias que a doutora atende no Medplex Sul? No Medplex Sul, nas quartas e nas sextas-feiras. Quartas e sextas-feiras, perfeito. Então, para quem quiser conhecer, marcar uma consulta ou com a doutora Daiane. E, pessoal, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, pelas contribuições. As perguntas que a gente não conseguiu responder na live, a gente vai encaminhar para a doutora Daiane para ela responder e a gente posta em seguida para que todo mundo tenha conhecimento. Acho que vai ser bem bacana. E também é o encerramento hoje a nossa última live da websérie. É mesmo? É a última live dessa websérie. Todas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, todas vão para o nosso Instagram também. E pessoal, muito obrigado. A gente está preparando muito conteúdo novo aí para vocês. Mais uma websérie, mais coisa bacana aí com o corpo clínico do Medplex. E eu acho, doutora Daiane, que nós temos um gancho aí com o jejum bem bom pra gente fazer a nossa próxima live. Vamos fazer uma live. Tu viu que assunto tem, né? Eu amo falar disso. Eu vivo na minha vida o que eu falo sempre sobre alimentação, saúde. Uma live de jejum vai ser muito legal, hein? Vamos programar. Vamos preparar um conteúdo bem legal aí pro pessoal. Doutora, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.